Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí bater um papo um pouquinho mais sobre essa pandemia, sobre como estão nossos estados emocionais. Vocês já perceberam que a gente está fazendo praticamente 6 meses, já são 6 meses de pandemia, 6 meses trancadinhos em casa, nos cuidando. Haja capacidade emocional para superar tudo isso, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência emocional. Quais são as aptidões? O que eu devo saber, entender e desenvolver para ser uma pessoa inteligente emocionalmente? Para que a gente possa passar por todos esses desafios, né? Eu queria iniciar dizendo o seguinte: essa crise, política, essa crise econômica, principalmente toda essa crise social, o mundo inteiro está vivendo isso. Se você perceber, essa situação, esse cenário, quanto mais ele se prolonga, maior são os índices de suicídio, de depressão, de transtornos de medo, de insegurança. Então as pessoas, quando passam por situações assim, quer essas situações sejam menos tempo ou mais tempo, realmente esses indicadores emocionais, eles tendem a subir. E aí, como fazer para superar tudo isso? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: esse livro aqui, o Daniel Goleman, ele comenta 5 aptidões, são 5 necessidades de desenvolvimento e competências emocionais. Eu vou falar um pouquinho deles, tá? Para depois a gente dividir e dar dicas de como desenvolver essas competências emocionais em cada um dos nossos vídeos nesse mês. É interessante também, para quem quer se aprofundar em inteligência emocional, esse novo livro aqui, que o Daniel ele enfoca as competências emocionais dentro de um cenário de trabalho, tá? Indico muito para líderes, pessoas que estão aí passando por um desafio de enfrentar, desenvolver, treinar, motivar pessoas dentro da organização. É fundamental a leitura desse livro. Se vocês desejarem, a gente pode estar montando um curso de inteligência emocional na empresa, e para isso eu quero que vocês deixem aí os comentários, se for um assunto interessante, a gente desenvolve isso para esses líderes, tá ok? E tem também um outro livro que não deixa de ser menos interessante, que é o Inteligência Emocional, a Arte de Educar os Filhos, que são indicados também para pais, professores, pessoas aí, famílias que têm filhos de 0 a 20 anos, para que a gente possa também desenvolver as aptidões emocionais, as competências emocionais desde pequenos. E eu queria até comentar com vocês o seguinte: nos Estados Unidos, a disciplina inteligência emocional ela já está incluída dentro do currículo, porque já foi comprovado cientificamente que as pessoas que são mais felizes, são mais realizadas, que têm uma família estruturada, elas são muito mais inteligentes emocionalmente do que intelectualmente. Então, saber educar os filhos, do ponto de vista emocional é fundamental, é tão importante quanto educar do ponto de vista intelectual. E essas pesquisas demonstram que as pessoas que são intelectualmente desenvolvidas não garantem o seu sucesso na vida adulta, mas que são desenvolvidas emocionalmente, essas têm uma garantia de uma vida muito mais plena, muito mais realizadas. Então, vamos aí pensar um pouquinho sobre essa inteligência emocional. Como eu disse para vocês, a neurociência ela já vem comprovando essa necessidade de sermos inteligentes emocionalmente. O que é ser inteligente emocionalmente? É você aumentar o seu autoconhecimento. Essa é a primeira dica. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como eu funciono, quais são os domínios da minha inteligência emocional, quais são as emoções que eu mais vivo, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me irrita. Então, o autoconhecimento é o primeiro requisito. Onde eu adquiro o autoconhecimento? Uma vez que eu já sou adulta, eu preciso fazer psicoterapia. A psicoterapia, a essência de todas as psicoterapias é o autodesenvolvimento, a pessoa ter consciência
de como ela funciona, quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos que ela deve ser melhorada, como ela deve equilibrar essas emoções. Então, a dica primeiro, procure uma psicoterapia para que a gente possa iniciar o desenvolvimento intelectual. Vocês também podem ter percebido assim, que dentro desse cenário aí, né, que a gente pintou aí um cenário caótico, o que mais acontece? O que vocês têm percebido? Uma corrente, né, uma corrente de solidariedade, de cooperação, né, uma corrente de empatia, se preocupar um pouco com os outros, perceber que todos nós estamos no mesmo barco e mesmo eu me sentindo um pouco insegura, me sentindo um pouco instável emocionalmente, eu ainda tenho forças para cooperação. Então, essa também é um movimento e uma estrutura importante para o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, por que tem pessoas nesse cenário que ainda são motivadas, ainda têm motivação, têm determinação, têm força, conseguem enfrentar melhor a situação, tem um movimento positivo e tem outras que, ao invés disso, vivem ao contrário? Pensam em suicídio, a vida está difícil. Então, qual é essa diferença? Por que diante de um mesmo fato, algumas pessoas reagem completamente diferente das outras? Então, na explicação disso estão as competências emocionais. Como eu disse para vocês, o Daniel Goleman, ele fala das 5 aptidões, para o desenvolvimento da inteligência emocional. A primeira aptidão é a capacidade e a competência de você conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções. Então, eu vou falar um vídeo especificamente dessa aptidão, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Como eu conheço a mim mesmo, como eu identifico as minhas emoções e como eu trabalho cada uma dessas emoções. A segunda aptidão, ele vai falar o seguinte: como que eu lido com essas emoções? Se eu identifiquei essas emoções, se eu sei quais são, o que eu tenho que fazer com cada uma delas? Então, não é apenas identificar, mas primeiro saber trabalhar com as próprias emoções. A terceira aptidão é a competência de motivar-se. Como que eu mantenho meus pensamentos positivos, como que eu mantenho uma determinação, como que eu sigo em frente diante das dificuldades, o que eu tenho que aprender para que eu me motive. Então, é uma aptidão bem importante também. A quarta aptidão, ele vai falar o seguinte, que não basta eu conhecer as minhas emoções, não basta eu trabalhar as minhas emoções, eu também tenho que identificar as emoções do outro. Eu também tenho que saber identificar o que o outro está sentindo, que essa é a aptidão da empatia. Todas essas aptidões que a gente vai conversar nos vídeos, elas são genuínas dos seres humanos, é a essência. Só que algumas pessoas desenvolvem, durante a vida e algumas pessoas ainda não desenvolveram. Mas a aptidão da empatia, eu reconhecer as emoções dos outros. E a quinta e última emoção não é apenas eu reconhecer, mas eu ter a arte social. O que é a arte social? É eu reconhecer a emoção do outro e saber trabalhar a emoção dos outros. Então, seria a capacidade que eu tenho de melhorar os meus relacionamentos sociais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês quiserem que eu continue aí, os próximos vídeos com as dicas das 5 aptidões emocionais, dê uma curtida e comente se você está gostando dos vídeos e se esses próximos vídeos são interessantes e se não, o que você gostaria de ouvir, ok? Um grande beijo, tchau a todos!